Vamos ver uma fala da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ela disse que, abre aspas, o cerco se fechou, fecha aspas, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e defendeu a apreensão do passaporte dele como forma de evitar que ele saia do país. A declaração foi na posse de Márcio Postman, novo presidente do IBGE. Vamos ver. Nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor, como mandante da tentativa de fraudes às urnas eletrônicas, como tentativa de fraude à decisão sempre legítima do povo brasileiro escolher o seu sucessor. Se me permitir, esse desabafo eu faço citando Ulisses Guimarães, que diz que traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio e nojo da ditadura. E não se enganem, que busquem o mais rápido possível apreender o passaporte, porque quem fugiu para não passar a faixa para um presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, com certeza vai querer abandonar o Brasil para poder salvar a própria pele. Fábio Zambelli, sua leitura. Leandro, acho que é curioso, porque eu ia falar antes de acompanhar aí a fala da ministra Simone Tebet, que a ex-primeira-dama não tem nenhuma razão em dizer que a quebra de sigilo é perseguição política. Porque, desculpa, ali ela e o marido dela são alvos de uma investigação. Então, para mim, seria surpresa se não fosse quebrado o sigilo de ambos, né? Então, para mim, você pode questionar vários métodos dessa investigação, inclusive o juízo de competência, que eu acho que é algo que é pouco debatido, mas no caso a quebra de sigilo é perfeitamente esperada, eu diria, até nesse processo, e como disseram os colegas aí, Yuri e a Tatiana, quebra de sigilo, muitas vezes o agente político ali, quando ele é confrontado com uma situação que lhe constrange, ele vai a público e diz, está à disposição, nunca escondi nada. O problema é assim, quando você vai, dependendo do alcance dessa quebra de sigilo, tanto fiscal, bancário como telefônico, ela sempre produz muita informação, leva muita informação para os procuradores que estão ali manuseando outras informações que talvez o investigado não saiba. Então, muitas vezes uma movimentação bancária que é natural para quem é investigado, naquela condição em que o procurador já tem outros elementos que possam fazer associações ou estabelecer alguns elos, né, entre aqueles recursos que são movimentados nas contas com procedimentos supostamente ilegais que já estão sob investigação. Então, muitas vezes, o sujeito acha que não vai acontecer nada, que a vida dele, bancária, tal, é um livro aberto, e quando você faz confrontação com outros casos, você pode encontrar alguns caminhos, principalmente quando nós estamos falando de investigadores, né? No caso, tem a PF, tem o Ministério Público que estão atuando na investigação. O mesmo vale para a quebra de sigilo telemático. Dependendo do alcance, né, dessa quebra, porque nós vimos na anteontem, né, que um dos advogados da família Bolsonaro, o Frederico Assef, tinha 4 celulares, né? Ele foi abordado num shopping de São Paulo para o mandado e foram encontrados com ele 4 aparelhos de telefonia celular. Então, não é uma coisa muito convencional. Eu conheço pouca gente que tenha 4 aparelhos de telefonia celular. Então, dependendo do alcance da medida, uma conversa que pode ser interpretada como banal ou corriqueira por alguém que é vítima de um mandado desse, nas mãos de um investigador, de um procurador, de alguém do Ministério Público, que pode estabelecer correlação de datas e outras movimentações atípicas, pode significar um indício e pode implicar algum tipo de suspeita. Então, não existe, na minha opinião, como que alguém qualificar a quebra de sigilos bancários de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro como uma decisão política. Isso não cabe. Agora, a ministra Simone Tebet, sim, faz um uso político do episódio. Num evento oficial, na posse do presidente do IBGE, que, aliás, diga-se, foi o indicado, não teve a anuência dela, foi uma indicação do presidente Lula, que atropelou a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que não queria Márcio Postman à frente do IBGE, embora depois ela tenha dito que não tinha nenhuma objeção à indicação de Márcio Postman. No início, ela e a sua equipe foram radicalmente contra a indicação do Márcio Postman, que é um economista mais heterodoxo, para essa posição. Então, ela usa um evento oficial para fazer um discurso de palanque. O discurso que ela fez hoje não é um discurso de ministra de Estado, é um discurso de quem está
de quem foi pré-candidata, viu, candidata a presidente pelo MDB, e quem ocupa o espaço político dentro do governo e aproveitou o momento para fazer ali, quase que ela mesmo disse, um desabafo opinando sobre investigação, opinando sobre o que devia ser feito numa investigação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal e pela Polícia Federal. Então, e foi aplaudido ali por todos os integrantes do governo que estavam no evento, né? Então, esse tipo de manifestação política de um agente público, né? Ela está numa posição, ela não estava nem num evento particular, estava num evento oficial, uma solenidade de posse, que acaba gerando, alimentando um pouco essa base bolsonarista que diz que tem instrumentalização política na investigação. Olha lá, tem um ministro do governo Lula pedindo que se casse o passaporte de Bolsonaro, quase atuando como um investigador ad hoc ali, né? Então, esse tipo de manifestação, na minha opinião, ajuda mais para quem está tentando colocar aí uma vitimização política na família Bolsonaro. Não ajuda, eu acho que o cumprimento do devido processo legal. O Hélio gostaria de acrescentar, Hélio, por favor? Um comentário sobre a Tebet. Eu acho que ela perdeu muito público quando embarcou no governo e está jogando para a torcida petista, né? Foi na posse desse heterodoxo, como chamou o Zambelli, radical, na minha opinião, no IBGE, que é algo negativo, na minha opinião, para o IBGE, e está tentando obter um novo público, já que ela perdeu boa parte do público. Tati, você quer comentar? Eu queria comentar uma coisa. Pode discordar ou não dos colegas, viu? Por favor. Hoje eu não vou discordar do Hélio, não. Eu vou falar, na verdade, uma coisa que eu estava conversando com o Hélio mais cedo. A pessoa mais sortuda dessa semana é o presidente Lula, porque a gente está aqui falando de Bolsonaro há mais de uma hora, como está todo o país só falando de Bolsonaro, e agora Tebet entrou no jogo, está falando, Lula está silencioso sobre isso, você olha o Twitter dele, está absolutamente institucional e está cuidando de uma costura que se não tivesse ocorrido toda essa confusão dessas 2 últimas semanas, a gente estaria com o nosso foco toda nela, porque é uma movimentação barulhenta, que é a troca, né, a reforma ministerial, e que Lula aí vai ter que dispensar aliados, provavelmente o ex-governador do Piauí, entre outros, e para colocar o pessoal do Centrão. Ou seja, Lula ganhou uma semana de refresco para fazer isso com tranquilidade, não precisou sair como a Tebet aí, batendo, subindo nas tamancas, e ganhou essa tranquilidade aí, até da nossa análise mesmo, né?